Aí o Valdo assim, perguntou aqui, Tiago, o que você acha que aconteceria se no mercado se houvesse famosos empresários investindo em divulgar e investir nisso? Quanto tempo levaria para chegar a um nível da Coreia-Japão? Isso é uma possibilidade remota, tá? Mas não é impossível de acontecer. Quando você tem um tubarão, termo usado no mundo dos negócios, Uhum, né? É o cara sim. que ele tem muita grana e ele investe. Gente, é outra realidade, tá? O tubarão é o cara que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e ele gosta de investir, ver esse patrimônio multiplicar, e ele fica procurando coisa para investir, tá? O tubarão é aquele cara que originalmente, sei lá, ele tem uma empresa de administração de negócio, e outro negócio, aí tem mercado de ações, tudo, e fala, pô, tenho aqui uma grana que eu vou ver multiplicar, vou brincar. Para ele é sério, mas é brincar no sentido de eu quero ver um negócio multiplicar. O que eu posso apostar esse meu dinheiro aqui, que parece interessante? E aí ele vai no meio do empreendedorismo, vai buscar. Então, às vezes o cara gosta de moda, ele vê uma proposta de uma marca de roupas que está começando, alguém que tem uma grande ideia, só que essa pessoa não tem cascalho, ele olha e diz o seguinte, olha, eu vi potencial na sua empresa, eu te dou o capital inicial, a grana que você tem, sei lá, X% da sua empresa é minha, mas você tem como trabalhar com isso aí. Ele corre o risco junto com você. Se quebrar, ok, perdeu, mas aí se der retorno, esse cara tem mais uma empresa que ele tem uma parte do dono e vai ganhar dinheiro. Resumidamente é isso, tá, gente? Então, quando você fala em vir um empresário, um famoso investir, eu penso nessas figuras assim, tá? Poderia acontecer? Poderia. Só que para esse tipo de oportunidade surgir, você tem que ter um ambiente propício para você ver esse escalonamento comercial. Então, eu estou falando e você ser capaz de olhar para o trabalho que você faz e imaginar, daqui 2, 3, 5 anos, como é que se eu tivesse na minha mão aqui agora, Sim. X reais para poder investir, como é que eu faria isso aqui daqui 5 anos ficar 10 vezes mais? É verdade. É isso que o empresário quer saber. Ele não quer saber o quanto tua história é maravilhosa, o quanto você desenha bem, o quanto você é talentoso, ele não quer saber isso. Ele Ele quer quer o saber, lucro, tá né? bom, Digamos assim, né? claro que é linda. Por que isso aqui vai vingar e vai se transformar em algo maior no futuro? Esse é o pensamento que eu acho que a gente podia conversar um pouco mais entre alguns autores que se interessem por isso, obviamente, tá? Porque é aí que está a fomentação desse ecossistema, tá? Uhum. Então, poderia dar certo? Poderia. Suponha que existam grupos que tenham propósitos comerciais interessantes com essa possibilidade de escalonamento. O investidor trataria isso como um empreendimento comum, como qualquer outro. E aí você vê, ele poderia investir se, né, tivesse esse incentivo. É possível que isso daria resultado, mas é médio e longo prazo. Tá? Digamos que você tem um boost que você não estava contando. É remoto, primeiro porque já é difícil chegar nesse formato como grupo, uma proposta. Que olha, eu Sim. acho que eu consigo fazer isso aqui multiplicar falando em arte, falando em quadrinhos, falando em mangá. Segundo, porque a pessoa que tem que ter essa proposta tem que ter um ótimo perfil empreendedor, porque o que mais tem são empreendedores que quebram nos 2 primeiros anos de atividade. Terceiro, que você tem que ter um investidor que ele não seja sacana. Então ele saiba investir e seja disposto a Uhum. isso. E o time. Se isso tudo der certo, a coisa pode multiplicar e começa a dar sinais de possível retorno financeiro. Se isso acontece, bingo, você tem o estímulo para que empresários análogos apareçam. Opa, pessoal, como surgiu uma editora brasileira ali de obras originais, bom, o nosso querido Fábio tá aí, né, a Arma. Vamos supor que Tá. o investidor se apaixona pela Arma, cruza os dedos, né, Fábio? Já pensou? Porque Ah, agora, Fabião, tá aqui, ó, R$500 mil para você fazer, né, os quadrinhos, para emplacar isso aqui. Então, vamos supor que acontece essa parada aí, né? uhum. E vamos supor que o nosso querido Fábio consegue, né, em 2, Sim. 3 anos, ele tá ali crescendo os tiros, tá conseguindo vender, a empresa ela dá respiros saudáveis, ele consegue remunerar artista, tá criando oportunidade. O
que acontece? Isso se torna de interesse para outros investidores. Tipo, olha, aquele está crescendo, só tem um. Aí vem famosa concorrência, né? E isso permite um formato de multiplicação, tá? Então, eu penso que o difícil é você chegar nesse formato comercial, essa proposta que você é preciso estimular esse pensamento empresarial quando se fala em quadrinhos, e para buscar investidores no nível do porquê que vale a pena a gente fomentar essa indústria, formar esse ecossistema. Não só a paixão, claro. Isso também, em alguma porcentagem, também convence um possível investidor, tá? É claro que o cara não vai investir em um negócio que ele abomina, né? Com certeza o cara fala, poxa, eu gosto muito de entretenimento, pô, meu filho lê um monte de mangá, ou eu adoro mangá, eu adoro ler também, pô, muito legal ver uma proposta de negócio que tem sobre isso. Então, assim, pega, é mais nesse sentido, mas não é isso que vai fazer viabilizar comercialmente uma coisa. Então, acho que poderia ser um caminho, sem dúvidas, mas aí tem muito trabalho para a gente fazer nesse sentido comercial da coisa, tá? Para chegar ao nível de uma Coreia ou um Japão, eu acho muito difícil. Por quê? O Japão é só o maior mercado do planeta, tá? Enquanto a gente estava na década de 80 aqui, a famosa década perdida, né, comercialmente, o Japão estava fazendo o último episódio do Macross, com aquela música lendária da Lin Min-hei cantando, com a cena da guerra, com os aviões, né, explodindo tudo, que até hoje você olha para aquilo, você se emociona, que animação maravilhosa, em 1980. E a gente estava fazendo o quê em 1980, né? Então, eles têm, assim, cara, décadas de desenvolvimento, né? Então, é um negócio que, uma vez que você fomenta uma indústria, esse tipo de coisa, e você torna caminhos viáveis para isso se multiplicar, é coisa de, 20, 30 anos para isso se desenvolver, tá? Então, sim, nada é impossível, mas assim, a esse nível eu acho bem difícil. Mas se tornar viável, eu não acho impossível. Ele falou assim, como melhorar esse sistema, né? Se permitir que os quadrinhos nacionais cheguem no grande público. Aí ele perguntou se o digital, né? O digital e o assim, impresso, né? Se os dois pode assim, andar junto, esse formato, a junção, né? Entre as mídias, assim, nas outras. Eu acredito que é um formato híbrido mesmo, tá? Você ter as duas coisas, porque são experiências diferentes, embora você tenha a mesma obra, né? Você lê o quadrinho digital é ver o filme na sua casa. Ler o quadrinho em papel é você ver o filme no cinema. São experiências diferentes, embora seja a mesma obra, né? Eu acredito que elas caminhem juntos. É necessário pensar em formas de midiáticas bem contemporâneas. Tá? Não adianta ser saudosista nesse tipo de abordagem. Eu ainda pego, vez ou outra, cara falando que tem que voltar para o formatinho de banca de jornal. Meu amigo, acabou os anos 90, já tem 30 anos, né? É verdade, né? Eu tenho muita saudade, de verdade. Eu adorava essa época também. Gente, anos 90 não tá mais. Se você lançar quadrinho na banca, grampeado, você vai à falência em 1 ou 2 meses. Tá? Não dá mais isso. Assim, só quem está muito bem estruturado. Não tem como você. Ou se vier um milagre do céu e alguém com muita grana que esteja disposto a manter uma publicação na banca durante 2, 3 anos, no prejuízo, para ver se forma um público com o passar do tempo. Eu acho que não tem outros caminhos mais indicados hoje em dia, tá? Até porque a internet
essa coisa de informação livre centralizada permitiu o afunilamento de mercados, né? O próprio conceito de mercado de pulgas, né? Ou, se você quiser entender, nichos, né? Nichos de mercado. E é complexo porque nem a gente mesmo que usa essas mídias sabe direito como utilizá-las. Nem as pessoas que prestam assessoria para esse tipo de mídia digital sabem direito como usá-las. Basta você pensar em canal de YouTube, o quanto eu também me bato para conseguir visualização, fazer o canal crescer, né, e tudo mais, e ninguém sabe ao certo. Então, se torna cada vez mais complexo, tá? Quem perguntou, não sei se foi o Valdo que perguntou isso aí? O Billy. Billy, né? É. A pista que eu acredito, Billy, é que a gente precisa estar conectado com a geração mais nova. Precisa. Porque a geração mais nova que entende melhor de como lidar com essas mídias do que a gente. Eu sei que eu tenho cara de novo, mas eu tô com quase 40 anos. Então eu já tô um pouco desatualizado de muitas coisas.